Depois de 2 anos fechado ao público, o Museu de Carros Antigos de Caçapava será reaberto. Fundado em 1963, a partir do acervo pessoal do empresário Roberto Lee, o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas ganhou destaque no cenário nacional por preservar a memória da indústria automobilística. A relevância do museu para a conservação da história do colecionismo de veículos antigos é tão grande que no ano passado, Caçapava recebeu o título de Capital Nacional de Antigo Mobilismo. O acervo Roberto Eduardo Lee é um dos mais importantes da América Latina no que se refere ao antigo mobilismo e à prática de colecionar carros antigos. Ele foi herdado pela filha do Roberto, Maria Ângela Matarazzo Lee, e entregue para a administração pública no ano de 2011, numa parceria para que o museu fosse reaberto e esse acervo retornasse à população de Caçapava e de todo o Brasil. Mais informações podem ser obtidas no site cacapava.sp.gov.br. A notícia que vamos dar agora é lamentável. O Brasil tem 30 mil crianças de 5 a 9 anos no mercado de trabalho. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2016, de um total de 40 milhões e 100 mil crianças e adolescentes no grupo de 5 a 17 anos, 1 milhão e 800 mil estavam no mercado de trabalho. A agricultura era a principal atividade das crianças trabalhadoras de 5 a 13 anos, concentrando 47,6% delas. Já para os de 14 a 17 anos, a principal atividade era o comércio, com 27,2% deles. A região com maior proporção de trabalho infantil foi a do Norte, seguida pelo Nordeste. Veja agora como fica o tempo em algumas cidades. O mês de outubro foi considerado o melhor período na geração de empregos nos últimos 3 anos. No Vale do Paraíba, 28 cidades fizeram contratações com carteira assinada no mês de outubro. E a expectativa do Ministério do Trabalho é que o número de oportunidades aumente até o fim de ano. Em outubro, foram criadas mais de 76 mil vagas em todo o Brasil. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só aqui no Vale do Paraíba, mais de 2 mil pessoas conseguiram uma oportunidade de emprego com carteira assinada. A região não tinha um bom resultado assim desde 2014. Uma das cidades que mais contratou foi São José dos Campos, que contribuiu com um saldo de 854 vagas formais. Apenas 11 das 39 cidades da região tiveram desempenho ruim em outubro. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, os setores que mais contrataram em todo o Brasil foram o comércio, a indústria de transformação e o setor de serviços. Nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. Desde abril que o Ministério do Trabalho tem registrado saldo positivo na geração de emprego. Durante esse período, 302.189 novas vagas foram abertas. De acordo com o Ronaldo Nogueira, a expectativa é que nos próximos meses o número de vagas abertas seja ainda maior, porque alguns setores planejam investimentos para aumentar a produção, como a construção civil e a indústria automobilística, que pretende investir 15 bilhões de reais em novos projetos. Você acompanha a segunda parte da entrevista especial de hoje. Se a polícia reage, tem crítica. Se a polícia não reage, tem crítica também. O policial fica numa situação bastante difícil, né, doutor? Difícil. E a decisão do policial ela tem que acontecer em segundos. Quando eu falei da necessidade, agora a gente vai para a validade. Vale a pena correr o risco? Para o policial sempre vai ter que correr o risco. Mas
quando ele vai agir, ele tem que analisar o que está ao seu entorno. Se outras pessoas, até inocentes, podem sofrer as consequências de uma atitude dele ou de uma reação dele a uma conduta ilícita. Depois disso, ainda vai verificar se é aceitável aquela conduta. Então, quando nós falamos de policial, nós falamos que ele tem uma conduta legal, uma ética e uma moral. A legal está na lei lá, estrito cumprimento do dever legal. Ou então, para a pessoa comum do povo, a legítima defesa. Então, nesse sentido, ele está amparado. Mas depois, a aceitabilidade moral e ética. Será que as famílias que estão em casa concordarão com o policial? Pois é. Como o senhor acabou de dizer. Policial, num auto de resistência, ou seja, o marginal não cedeu ao comando, ele vai, atua e depois ele fica aí hibernando num curso e também em tratamento psicológico por ter cumprido o dever legal. Fica meio complicada essa situação. Mas a crise, né, que levou talvez o senhor a transpor conhecimentos policiais para a sala de aula, né? Como é que se verifica uma crise na escola? Pois é. Toda essa minha fala, eu levei para a escola. Porque eu visualizava na atividade do professor as mesmas dificuldades que um policial tem. Como é que ele vai lidar, guardadas as devidas proporções, como é que ele vai lidar com um aluno que está armado? Com um aluno que, por exemplo, traz consigo entorpecente. Um aluno que é violento. Um aluno que ele sabe que lá fora pratica crimes graves, roubo, homicídios. Aí ele tem que também ter um tratamento diferenciado com relação ao aluno, porque se ele expõe o aluno, se ele denuncia aquele aluno, ele vai sofrer represálias. Então, nós temos que preparar o professor para que ele tenha tranquilidade em identificar uma situação que pode gerar uma crise, controle emocional total, avisar quem de direito, a direção, a coordenação, para que avise a polícia e a polícia adote providências. De uma forma segura. De uma forma segura, porque se ele estiver caminhando na sala de aula, ou se ele se deparar com uma situação e ele denuncia, ele sofre a represália imediatamente. Por exemplo, uma arma de fogo numa mochila. Se ele apresenta para os demais alunos, como é que ele faz para devolver essa arma de fogo para a mochila? Ele não pode. Como é que ele faz para levar essa arma até a direção? Ele vai ter dificuldades, porque o aluno vai querer de volta. Ele vai empunhar a arma e atirar no aluno? Não vai. Então, existem crises que a gente pode, que nós podemos, o professor pode evitar. O entorpecente tem um custo lá quando o traficante passa para o menino que vai revender na escola. E se ele perde esse produto, tem valor. Alguém vai ter que pagar esse valor para o traficante. E se o aluno resolver cobrar do professor? Então, percebam... Ou se o próprio traficante vier buscar lá... Então, percebam como é difícil para o professor tomar uma decisão, uma atitude. É absolutamente ingrato, né? Exatamente. E tem mais, né? Eu cheguei nos casos mais graves, mas tem casos que eles permeiam a vida da adolescência, da juventude, até das crianças, que é o bullying. Como é que o professor lida com essa situação de bullying? Como é que ele vai prever que alguma criança está sofrendo bullying? A propósito, doutor Kleber e telespectador, você há de estar lembrado, né, daqueles casos de alunos que sofrem bullying e que ficam num grau de incapacidade tão grande que acabam voltando à sala de aula armados e criando situações bastante delicadas, difíceis. Temos casos recentes, doutor. Exatamente. É complicado isso do bullying também, gerar violência e o professor ser transformado num mediador, um embaixador ali daquela crise. O bullying, ele gera duas consequências. Uma pode ser para a própria vítima do bullying, ou seja, o suicídio. Ele não suportando a pressão, a humilhação que ele sofre, ele pratica o suicídio. Mas ele também pode adotar uma postura diferente. Ele pode se arvorar, apoderar-se de uma arma de fogo e depois praticar o crime contra aqueles que o humilham, que o menosprezam. E esse fato aconteceu recentemente em Goiás, né, com um aluno matando os seus colegas de sala de aula. Cabe uma ressalva muito importante, foi a atuação da coordenadora da escola,
quando ela, verbalizando com o aluno, conseguiu desarmá-lo. Então, ela conseguiu gerenciar uma crise, minimizar os danos, porque danos já haviam acontecido, né? Mortes haviam ocorrido, mas ela conseguiu minimizar danos. As pessoas não perceberam, mas se a polícia entra na escola e se depara com um aluno armado, e até aquele momento não se sabia que era filho de um oficial de polícia, ele seria alvejado, ou ele mesmo estaria atirando contra a polícia. E ela conseguiu desarmar o aluno, mantê-lo calmo, até a chegada da polícia. Importantíssima a atuação dela. É essa a ideia que a gente transmite sobre gerenciamento de crise. O delegado Kleber Henrique de Oliveira tem feito um trabalho muito bom no sentido de ilustrar os professores como gerenciar crises. Como é que a escola, por exemplo, consegue agendar com o senhor uma ida, um encontro, para fazer essa palestra com os professores, doutor Kleber? Pois é. O que eu tenho feito com essa iniciativa? Eu criei um site, kleberhenrique.com.br, tenho meu telefone de contato, eu trabalho em São José dos Campos, então meu nome é razoavelmente conhecido no meio policial, pelo menos. Então, fazendo contato, eu me disponho a visitar as escolas, elaborar um plano de trabalho, escola pública código e privada, de ética, também, tudo, exatamente, escolas públicas e particulares, sem problemas. A ideia é universalizar o conhecimento. Acho que o mais importante do profissional é que ele possa compartilhar aquilo que ele aprendeu. Conhecimento sem compartilhar não serve para nada. Olha, foi muito importante a vinda do Dr. Kleber Henrique de Oliveira hoje aqui ao programa, porque passou conhecimento importante nessa área da mediação, no gerenciamento de crise, e eu vou pedir que o senhor volte mais vezes, doutor, porque é sempre importantíssimo a gente passar com toda essa calma, né, o conhecimento específico com relação a esse mal do século. Está faltando respeito na sala de aula. A partir de 2018, será obrigatório informar na declaração do imposto de renda o cadastro de pessoas físicas de dependentes a partir dos 8 anos. O ato legal foi assinado pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e publicado no Diário Oficial da União. A exigência para diminuir a idade para informar o CPF do dependente é evitar que o contribuinte caia em malha e também evitar que o mesmo dependente conste em mais uma declaração. Cada dependente deve constar de uma única declaração. Por exemplo, se o dependente constar da declaração do pai, não pode constar da declaração da mãe. Se constar das duas declarações, as duas declarações vão cair em malha. O Ambulatório Municipal de Infectologia de Taubaté promoveu a campanha Fique Sabendo. O objetivo da ação foi informar e orientar a população sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o teste é um teste rápido, ele deu positivo, ele é diagnóstico. A gente vai matricular o paciente aqui no serviço de saúde para fazer todo o acompanhamento. Como é uma doença que não tem cura, ao longo da sua vida inteira ele vai ficar aqui conosco fazendo esse tratamento, que é um tratamento multidisciplinar. Nesta semana, Lorena recebeu a presença da esposa do governador de São Paulo, Maria Lúcia Alckmin, na inauguração do Polo da Padaria Artesanal. O Polo Regional da Padaria Artesanal é para capacitar a população carente da cidade de Lorena, por exemplo aqui, e todos os municípios do entorno que tiverem a padaria artesanal em funcionamento, poderão enviar os professores para se qualificarem aqui e voltarem para os seus municípios e ensinarem as novas receitas. E estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, reportasetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá.